todo final de ano nós temos essa ideia, né, de que ao fechar o ano, começamos um novo ano e que tudo será novo, tudo vai dar certo, tudo é perfeito. E o que a gente vê, na verdade, o que eu tenho acompanhado, na verdade, é uma sequência de repetição de anos velhos e ruins. Eu atendo muitas pessoas que vêm com velhos e antigos problemas que não conseguem sair daquela mesma dor, daquele mesmo processo. Então, hoje eu vou iniciar essa série de 7, onde nós vamos falar disso, encerramento de ciclos e o que é realmente esse tal de despertar de consciência, como nós podemos, de fato, acessar um novo ciclo, uma mudança, uma verdade, uma realidade que altere esses padrões que não nos deixam mais felizes ou que não nos dão aí a prosperidade tão almejada, as alegrias que se espera, enfim, né, nós temos aí uma série de questões que eu acompanho as pessoas sempre trazerem como uma queixa muito comum. Não tenho harmonia na minha vida pessoal, com o meu relacionamento ou com os meus filhos. A minha vida é sempre muito difícil. Eu trabalho, não consigo realizar sonho nenhum. O dinheiro é muito escasso. Por mais esforço que eu faça, eu não tenho nada. Ou eu faço muitas coisas. Oi, tudo bom, Petri amada? Seja bem-vinda, Diângela. Eu faço o meu trabalho, mas não me sinto realizada, não sei exatamente qual é a minha missão de vida, não sei qual é o trabalho que eu deveria fazer. Ao final, né, do dia eu me sinto esgotada e dá uma impressão de que eu não fiz nada e eu fiz tanta coisa e eu tenho tanta coisa para fazer e não dou conta. Então as questões elas vão toda hora permeando estas mesmas dores. Se nós observarmos, o ano vira e o problema é o mesmo de anos anteriores. Pior, às vezes, é o mesmo dilema, o mesmo problema de gerações e gerações anteriores. Então, a ideia é a gente trazer aqui Oi, Vanessa. Nós trazermos aqui esse novo olhar para o que é um novo ano e uma virada de ciclo, porque as expectativas são sempre em torno disso, né? Vai terminar o ano e aí tudo vai ser diferente. Eu vou então pular 7 ondas na praia, né? Que esse ano aqui nós temos essa vantagem de não termos exatamente aí uma pandemia que nos impede de sairmos de casa, mas que obviamente uma série de critérios e cuidados, porque nós ainda estamos diante de cenários de riscos de saúde. Mas vou pular 7 ondinhas, vou comer 7 uvinhas, guardar os romãs, e aí o ano que vem eu vou realizar a viagem dos sonhos, eu vou iniciar aquela faculdade que eu estava adiando, aquele curso que eu tanto queria, vou iniciar dieta, vou iniciar a academia, vou ficar bonito, bonita. Vou finalmente sair desse relacionamento tóxico que está doente, que está me fazendo mal. Vou sair dessa vida que não acontece nada, vou dar uma virada no jogo, vou começar aquele projeto. E aí o ano acontece, o ano novo inicia e você está exatamente no mesmo lugar que você estava no ano anterior e no anterior e no anterior. E o pior, a única coisa que de fato aconteceu é que o tempo, este incrível personagem da nossa vida, ele está passando. E você continua sem fazer as escolhas distintas que vão te levar a resultados distintos. Então hoje, a ideia é a gente iniciar então essa série de 7 episódios que a gente vai estar tratando de como você pode realmente fechar um ciclo e iniciar uma nova jornada. Inclusive, em que pese eu estar aproveitando a deixa de final de ano, virada de ano, para tratar desse tema, é que você saiba que não há uma data para isso começar. Há apenas o hoje, o aqui e agora. E, portanto, se durante você aqui comigo me acompanhando ouvir alguma coisa que te dê
o start, saiba que você pode começar agora a sua mudança. Você não precisa esperar o dia 1º de janeiro de 2022 para fazer isso. Então vamos tentar traçar uma linha de raciocínio aqui para a gente entender por que, inclusive, foram 7 a minha escolha de temas para a gente falar sobre fechamento de ciclo e despertar da consciência. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês, para a gente alinhar um pensamento, né, é o que é a tal da consciência desperta. Eu vejo tanta gente falar disso e eu vejo tanto equívoco, e tá tudo bem, porque tá todo mundo aprendendo. Na jornada chamada vida, ninguém sabe nada. Eu, inclusive, estou em constante, permanente aprendizado. Por quê? Porque se você já aprendeu tudo, se você está aqui, já sabe tudo, tem algum engano lá naquele cronograma, naquele relatório, né, que o pessoal do espaço lá coordena, né, do plano astral coordena, e te mandaram para o lugar errado. Porque se você está aqui encarnadinho da Silva, como eu costumo brincar, você está em pleno desenvolvimento e aprendizado do autoconhecimento. Então, alguém que já se diz pronto, preparado, resolvido com todas as suas questões, está no lugar errado, está na dimensão errada, não podia estar mais aqui encarnadinho, né? Então, nós todos, inclusive eu, estamos neste processo de evolução constante e permanente. E aí a gente ouve muita confusão ou muito mal entendimento a respeito do que é consciência. Então, a primeira coisa que eu quero trazer daquilo que faz sentido para mim, que trouxe uma coerência, porque como eu sou uma pessoa que estou o tempo todo querendo saber, eu tenho sede de conhecimento, de saber, e especialmente de saberes que tragam entendimento sobre os meus próprios processos, sobre o meu eu sou. Então eu sou incansável. E alguns desses conhecimentos que eu vou aqui contribuir, trazer para vocês, compartilhar e expandir com vocês exatamente porque trouxe sentido para a minha própria vida, para o meu próprio existir e para todas as mudanças que eu imprimi na minha realidade, na minha vida aqui e agora. Bom, então consciência para mim, e diante do que tanto se fala, é exatamente um estado em que você acessa todas as qualidades, e aí qualidade não no sentido de positivo, porque essas qualidades podem inclusive ser negativas, e positivo e negativo aqui na minha fala não tem a ver com bom ou mal, certo ou errado, só tem a ver com polaridade, mais e menos, como uma pilha em que você tem as polaridades dela, positivo e negativo, que precisam estar em equilíbrio para que essa pilha funcione em perfeita condição para o uso a que se destina. E assim somos nós. Uma grande pilha, uma grande fonte de energia. Energia com polaridade positiva e negativa, que ao nos equilibrarmos dentro desse complexo energético, somos capazes então de termos uma vida harmoniosa. Então, quando a gente... Oi, Marcela. Oi, Ângela. Quando nós compreendemos que somos exatamente energia, energia como fonte que emana em ressonância um magnetismo e que recebe magnetismo, quando nós conseguimos ter essa compreensão, nós conseguimos então manear essas nossas polaridades positivo e negativo para que a gente possa então ir aí modulando as nossas frequências para a gente poder se equilibrar na polaridade positiva e negativa. É fácil? É simples? Não. Na física quântica, na matemática é muito simples isso que eu expliquei, eu tenho certeza que ficou fácil de você compreender então que não se trata de positivo e negativo no sentido de ser bom ou ruim, mas sim polaridade, mais e menos. E assim somos, energia. Somos a manifestação desta energia. Somos isso antes de qualquer outra coisa que você queira definir. Antes mesmo de nos tornarmos esse monte de moléculas que formaram esse cabelo que você está vendo, esses olhos, essa boca que está falando, essas mãos gesticulando,
Nós antes disso fomos formados enquanto átomos. Átomos que, por ressonância, se aproximam e começam a multiplicar-se em moléculas que vão formando, então, por semelhanças, os órgãos e tudo que nós somos. Então, quando nós conseguimos compreender, ainda que difícil, que somos apenas energia, átomos e moléculas, a gente começa a ter uma compreensão de uma coisa que se diz muito e que também muito pouco se explica, que é o tal de tudo, a ilusão, tira o véu de Maia e a ilusão. O que é a tal dessa ilusão de que tanto se fala? Se eu, você, tudo o que há, essas coisas que você está vendo ao meu redor e tudo que nós observamos no mundo, no planeta, no universo, é apenas energia, isso nos equipara. Isso nos traz exatamente uma realidade una. Tudo é energia, tudo é átomo, tudo é essa potência divina. Quando você começa a perceber, então, e entender isso, você começa a ter uma compreensão de que somos todos um. Então, nós não somos todos um porque somos iguais. Somos todos um porque somos energia. Se somos todos energia, pertencemos a uma única fonte. Como a fonte que você tem aí na sua cidade, né, que produz a energia elétrica que chega até a tua casa e que acende a tua lâmpada. Essa fonte, ela foi acumulando ali dentro dela tudo o que veio de energia, né, polaridade negativa e positiva, que é assim que a nossa energia elétrica em casa chega, ela tem as duas polaridades, por isso que você sempre tem dois fios para que conecte e faça a luz brilhar. Nessa mesma linha de raciocínio, esse local onde se concentra um grande número de energia que será distribuído, antes recebeu de uma fonte primordial que foi gerada, e aqui no nosso país a fonte mais comum são as hidrelétricas, que foi gerada a partir de um turbilhamento, de uma energia que vibra e pulsa e ritmiza e agita e forma ali essa energia que então vem para esse centro que concentra essa energia para distribuí-la para o todo. Se você pensar, então, nós somos isso. Nós somos uma partezinha disso que foi distribuído, dessa distribuidora que recepcionou antes de um local ainda maior e um todo, que antes ainda dele ser capaz de agitar-se, turbilhar-se para gerar essa fonte de energia, ele precisou de outras coisas. No meu exemplo, água, que fez com que essas turbinas gerassem toda essa força motriz energética. Então, quanto mais a gente vai entrando e vai entendendo como isso tudo se forma, mais a gente começa a entender que a matemática, a física, a engenharia, elas foram baseadas na lógica da nossa própria existência. Por isso é tão incrível quando você começa a compreender por esse olhar. E por isso é tão difícil pessoas mais ligadas às áreas mais técnicas terem às vezes dificuldade para crerem numa força maior denominada Deus, porque começa a querer explicar tudo pela ciência. E a ciência de fato explica absolutamente tudo, menos a fonte original que deu origem a isso tudo que somos nós. Então, a consciência ela é isso, ela é essa energia condensada em informações. Essa energia condensada em informações que saiu de uma distribuição e formou cada um de nós. E aí, quando você compreende isso, que você é um microcosmo dessas fontes que geraram tudo e você faz parte deste todo distribuidor, fonte primordial, você entende uma outra coisa que se fala muito também em constelação sistêmica, em constelação familiar, que é o tal do campo morfogenético. Se você faz parte de um todo, tudo o que saiu e emanou dali tem ressonância com você num campo de semelhança, né? Então, se você saiu daquela fonte, tudo de semelhante daquela emanação de energia, você vai assimilar por semelhança energética, pelo campo morfogenético. Muito bem, feitas essas pequenas
aproximações, aí eu vou expandir um pouco mais esse entendimento de consciência. Então, consciência nada mais é que essa energia. Quando eu tomo consciência de que eu sou energia, eu paro de entender as coisas como algo fora de mim, como algo que está com problema, paro de olhar o problema e começo a me integrar com tudo isso como parte de tudo isso. Como parte de tudo mesmo, como parte da situação do Brasil, como parte da situação do Covid, como parte da situação das coisas boas que me acontecem o tempo todo. Eu começo a me integrar a isso tudo, entender que isso tudo é uma fonte, energia de uma fonte só, de uma fonte única, que continua emanando constantemente energia. E essa energia só tem um caminho, e esse caminho é um vórtice evolutivo. Quanto mais eu tomo, então, consciência de que eu pertenço a esse vórtice evolutivo, mais eu me torno consciente de que eu sou, e é daí que vem muito do eu sou, parte desse todo, logo eu sou responsável por tudo que também faz parte desse todo, emanando, vibrando junto com ele, podendo, portanto, a partir de mudanças em mim, alterar o todo. Quando você começa a tomar esta consciência, você para, inclusive, de querer mudar as coisas fora, porque você percebe que é mudando a partir de você dentro que você provoca a mudança fora. Percebe? É muito sutil, parece irrelevante quando você se vê apenas como um grãozinho de areia no universo, mas é essa a nossa lição. Como a lição ela é evolutiva, parte de si para fora e não de fora para dentro. Por isso que a gente fala tanto do autoconhecimento, porque se tornar consciente é você entender que você é luz vinda de uma fonte que te gerou, que essa energia, oi prima, que essa energia que é você, pode então, ao ascender, expandir-se e gerar efeito fora no todo. Se todo mundo começa então a expandir a sua consciência em energia, todos começam a se interconectar por um campo morfogenético de energia pulsando na mesma frequência, e aí a gente altera o todo. Ai, é tão simples? É tão simples. É tão óbvio que nós ficamos complicando isso para fugirmos do que é óbvio, que a gente gosta de complicar isso tudo. Então, consciência é igual a energia. E aí, para trazer mais um entendimento e fechar essa parte da consciência aqui, se consciência é igual a energia, e energia veio dessa fonte primordial, energia é espírito. Espírito de um ponto de vista metafísico, tá? Eu não estou tratando de espírito aqui sobre um viés religioso, tá bom? Então, eu quando falo de espírito aqui na minha fala, eu estou trazendo um conceito metafísico, em que pese hoje, cada dia mais, né, essas questões metafísicas estarem permeando as religiões ou as congregações de religados, eu prefiro chamar assim, porque quando você também compreende que você é um espírito, ou seja, energia e consciência, você automaticamente se religa. Religa ao quê? A sua fonte, aquela que distribuiu toda essa energia. E aí você se religa a ela, independentemente do nome que você quer dar para a religião que você segue. Na minha humilde opinião, ao chamarmos de religião os aglomerados, as congregações de pessoas religadas, a gente cometeu um erro de semântica e aí trouxe tantas questões que envolvem N problemas com relação a preconceitos e formas de olhar uma ou outra religião como boa, má, certa ou errada. A verdade é que, ao você compreender e tomar e ir despertando a tua consciência, você se religa a uma fonte, a sua fonte primordial. E aí você começa a ressoar isso, né?
porque você está se religando. E por congregação de ressonâncias, você se congrega a semelhantes, porque semelhante atrai semelhante, para ressoar aquela mesma fonte de energia em pulsar de expansão divina. Sem julgamento se é certo ou errado, bom e mal, enfim, aí é outra questão que a gente vai tratar, né, mais adiante em outros bate-papos que eu vou trazer aqui nesses 7 episódios que está começando hoje sobre mudança de ciclo. Então vamos lá. Consciência igual energia, que é igual o espírito. Opa, deu uma quedinha, né, na minha internet aqui, talvez. Deixa eu ver. Não, tudo sob controle. Estamos, uma parte aqui, né, com essa quedinha da energia, estamos passando por um momento de fechamento de ciclos, inclusive determinados aí por uma mudança também ambiental e uma série de coisas que vão se passar, e a gente vai ter aí um final de ano, início de ano bastante conturbado com as águas, e eu vou trazer esse tema também durante esses nossos 7 dias para explicar algumas questões que permeiam aquilo que vai parecer ser trágico e terrível, porque nós vamos viver e assistir muitas tragédias envolvendo água, como hoje nós assistimos aí algumas que já aconteceram em Minas, Bahia, e isso é só o começo. Mas a gente vai falar disso no outro dia. Então vamos lá. Então a gente trouxe aqui, eu trouxe, do meu ponto de vista, um entendimento sobre o que seria essa tal da consciência. E o que é tal, então, despertar a consciência? Quanto mais você se religa a isso, quanto mais você começa a compreender que você, alterando questões relativas a você, as suas mudanças, a sua forma de enxergar-se a si no mundo e de que forma você pode alterar a você, a sua rota, né, dentro dessa sua jornada para poder ser um ser humano cada dia mais harmonioso, cumprindo a tua missão de vida, que é ser feliz. Mais próximo você está de se integrar a esse núcleo energético que te gerou e expandir isso junto com outros que também vão expandir. E é isso, né? Porque há uma ideia fixa aí na mente popular e criada por algumas religiões, inclusive, que para que você seja merecedor da tua tal felicidade, você tem que fazer sacrifícios, você tem que pagar contas altas, você não pode, né, ser uma pessoa que tem posses e bens, porque isso determina que você não é humilde, ou noutras, se você tem isso, você tem que doar e você tem que fazer, porque isso é a tal da caridade. Enfim, é tanta coisa esquisita que eu ouço, que quanto mais eu ouço, mais eu fico me perguntando se a louca nessa história não sou eu. E se eu sou a louca, estou tão feliz. Sou a louca mais feliz desse planeta, total religada. Estou religando todo momento e cada dia mais profundamente. Então perceba, a sua missão, a minha missão, a nossa missão, o único pacto que a nossa alma fez, alma, não falei espírito, alma, é de que a gente vinha ser feliz. Porque este é o propósito do espírito, vir por meio de suas almas aprender a ser feliz, aprender a aprender ser feliz. Então, bom, alinhando esse entendimento de que nós então somos consciência e que nós vamos, quanto mais nos melhoramos, nos autoconhecemos, mais nos despertamos em consciência, energeticamente falando, em espírito, mais nos religamos à fonte e mais próximos da nossa missão nós estamos, vamos começar do começo. Como fazer isso, né? Porque aqui ninguém está falando sobre salvar o mundo, tá, gente? A humanidade, se você não estiver salvando a si mesmo. Como eu te disse, você não vai conseguir acender a luz do universo sozinho. Mas você é uma luz que, junto com outras todas, nesse grande cordão universal, vai gerar essa fonte eterna de iluminação, sim.
Então, o primeiro passo é você ser lúcido disso. A primeira coisa que um ser de luz precisa ter é lucidez. É daí que vem a palavra luz, é daí que vem o Fiat Lux, que tanto se pregou em algumas consideradas seitas, mas em alguns estudos de maçonaria, hermetismo, etc., né? O Fiat Lux. Ser luz nada mais é do que tomar consciência de quem é você. Quem é você, cara pálida, no meio da multidão? E como então fazer essa grande mudança universal? A partir de você. E como você faz isso? E aí hoje a gente vai então tratar da primeira fórmula mágica e genial de como você vai fazer isso. Primeiro porque se você não está bem, se você não está ganhando dinheiro, se você está com uma carreira que não te agrada, se você está num emprego infeliz, sendo escravo, tá? E o que é ser escravo num emprego? É você ter conhecimento, capacidade, entendimento e se bastar no emprego que diz para você qual é o teu valor, pagando para você aquilo que ele diz que é seu valor. E aí você recebe teu salário no final do mês, puto da vida porque esse salário não dá conta de pagar tuas contas, mas você também não sai, porque afinal de contas, como é que você vai viver sem aquela miséria que você recebe? Não estou fazendo, porque tem gente que ganha bem pra caramba em termos numérico e não está dando conta de pagar as contas, né? Eu conheço gente que recebe R$ 1.200 por mês e não está dando conta de pagar a conta, e conheço gente que recebe R$ 32.000 por mês, passou comigo essa semana, se estiver aqui me assistindo, você me perdoe, mas vou citar, e está endividado, não está dando conta de pagar a conta. O que difere essas duas pessoas? Então percebe? Escravo é isso, é aquele que começa a se tornar escravo do dinheiro e não percebe o seu real valor. E aí, então, se você não começa a mudar, tá num relacionamento tenebroso, né? Tá naquele relacionamento doentio, catastrófico, um relacionamento abusivo, um relacionamento de dois doentes vivendo na mesma casa, né? Um doente que é agressor e um doente que é vítima, porque por ressonância se atraem ali nesse emaranhado de vidas. Tá com problemas de saúde, né? Esperou aposentar para viver a vida e está gastando todo o dinheiro da aposentadoria para tomar remédio, porque não resolveu os problemas da vida. Fica esperando, quando eu aposentar, eu vou viver a minha vida, porque agora eu tenho que fazer, eu tenho que. E quando se dá conta, essa pessoa está doente, tá? A aposentadoria dela com remédio. Olha que infelicidade, que falta de encerramento de ciclos. Que falta de viver a vida para ser feliz, a experiência divina. Então, como você pode querer mudar alguma coisa fora no mundo e aí você assiste notícia, você vê matérias e você fica puto? É incêndio, é seca absurda na África matando os animais. É os frigoríficos que fazem os animais sofrerem, a carne e a dor. Acho que a turma que não quer que eu fale está me derrubando aqui hoje, né? Por cima eu vou falar assim mesmo. Então você começa a assistir notícia e é o governo e é a fome, nós vamos passar por crises enormes, porque essa é a prova da nossa existência. E aí parece que só agora a gente está vivendo crise, que a gente vai esquecendo das crises anteriores e anteriores e anteriores. A gente esquece que teve um tempo que nem celular havia, a gente esquece que nem penicilina havia e que se morria por qualquer resfriadinho. A gente esquece porque nós temos um hábito de não vivermos a nossa vida aqui agora, né? Entendermos que ela é uma história que foi construída. E aí a gente pega só a dor e vive só a dor sem entendermos que isso é uma construção e sem entendermos que essa construção é infinita, impermanente, contínua e evolutiva. Então daí você pega só a notícia e fala, eu tenho que fazer alguma coisa para curar o mundo. Só que o curar o mundo vai demandar antes você olhar e curar-se a si. Porque se você não está em condições nenhuma de cuidar das suas questões mais internas, você vai contribuir muito pouco para a sociedade. Desculpa te falar isso, mas é a verdade. Porque você vai começar a querer fazer coisas fora e vai fugir de você, de se olhar, e você vai virar um problema social também. Na verdade, você vai ser um número no SUS, porque você vai precisar usar
remédios médicos. Se você estiver desempregado, você vai virar um número no Ministério do Trabalho. Se você chegar ao fundo do poço, você vai virar um número de indigente na rua e sempre culpando alguma coisa fora de você. E aí, se você sente culpa por todo esse processo, você vai, com todo respeito, distribuir sopão e comida para as pessoas na rua, mas se você perceber, as pessoas têm fome todo dia. E isso não vai ser nunca o suficiente, porque você precisa entender por que você está fazendo aquilo. É para aplacar a sua dor da culpa, ou aquilo ali realmente tem um ato de solidariedade envolvido, porque o seu ser compreendeu o que ele está entregando nessa expansão divina de luz. E esses temas são assim mesmo, pegados, porque essa época do ano é uma época em que a gente é muito chamado a fazer essas reflexões. Nós somos muito convocados a nos observarmos e observarmos aos nossos irmãos. E aí eu também quero trazer este cutuco para você, né, esse incômodo, porque não é sobre o Natal, né? A situação das pessoas em estado de fome, de miséria, está acontecendo todos os dias. E aí, o que de fato eu, ser humano, estou fazendo? Eu entrego comida, estou fazendo a minha parte. Eu dou presente, eu estou fazendo a minha parte. Mas percebe que isso não elimina a tua culpa? Então não é sobre fazer a sua parte. É sobre a tua culpa que está aí dentro de você, que você precisa curar. Ao curar essa tua sombra e a se integrar e se religar, você começa a ter um trabalho, de fato, ligado à tua essência divina, e isso é transformador. E às vezes, o que aquela pessoa que está na rua está precisando não é nem um prato de comida. É você olhar para ela nos olhos e ver que ela é exatamente igual a você. Porque ela também é um halo de energia. Que ela também saiu da fonte primordial. Aquele camarada que está preso, que fez coisas horrorosas, tenebrosas. Ele também é igual a você. Ele também faz parte do halo de energia primordial. Aquele presidente que você não suporta, nem eu, não vou falar nome, mas enfim, acho que tem um monte de gente que não suporta, também veio de lá. Quando a gente começa a tomar essa consciência que então eu vou me mudando primeiro, a gente começa a olhar essas cenas com compaixão, e a compaixão elimina de nós a dó, a piedade e o processo de culpa. E aí a gente realmente começa a ficar apto a promover coisas, ações que estão mais alinhadas a uma verdade e que promovem efeito de expansão em consciência. Então a nova era não é sobre algo que vai chegar aqui, vai fazer vum, e vai tira esse pano de fundo e bota outro, como se fosse tira esse planeta e entra um novo. Não, a nova era é sobre nós. Nós somos ou não a nova era aqui dentro. Este é o plano da nova era. O plano dimensional da nova era é você expandir-se de dentro para fora, e quando você expande de dentro para fora, você altera fora, o olho do observador. Você não pode resolver um problema estando dentro dele, mas você pode resolver quando você, tomando consciência, altera a forma como você lida com estas questões. Parece complicado, né? Mas não é. E aí hoje, primeiro tema desse nosso encontro em virada de ciclo, para você começar então a fazer mudanças a partir de você, daquilo que você precisa melhorar em você. Não adianta você querer mudar o mundo se você não melhorar você. Desculpa, mas você vai ficar sofrendo, vai se sentir cada vez... Não estou falando para você não fazer caridade, tá? Pelo amor de Deus, longe de mim falar uma coisa dessas. Mas é você entender por que você está fazendo isso, e se é só para te aliviar a tua consciência, né? Se é só para você sentir menos culpa, se é só para você se sentir parte de um grupo, né? Para poder ter amigos, porque às vezes você não tem amigo, né? E aí é legal estar junto naquele grupo lá religioso que faz marmita lá, e aí você está junto, pelo menos ali, você tem uma função, né? Você tem uma função, alguém está vendo você, e aí você se sente importante, chega em casa, continua sendo quem? Alguém sem nenhuma identidade sobre si, alguém que não sabe para onde vai, o que quer, né? Tem dinheiro,
tem carro às vezes, tem uma casa boa e é uma pessoa infeliz. Não faz a menor ideia de qual é o seu real razão, motivo de estar vivendo aquela experiência chamada vida. É isso, né? A gente está falando de caridade aí para as pessoas de rua, etc., né? Asilos, crianças, orfanatos, presídios. Quantas pessoas estão aprisionadas dentro da sua vidinha? Quantas pessoas são prisioneiras dos seus relacionamentos abusivos, dolorosos e que a maior parte das pessoas lá fora não sabe? Porque, né? Carinha bonitinha, selfie com ele na praia, todo mundo bom, todo mundo sarado, né? Ou, né, todo mundo com a pessoa com aquele patrimônio que mostra, que ostenta, e um vazio interno, uma solidão, que o que a difere daquele cidadão muitas vezes na rua é que essa solidão dela é implacável, nada vai poder sanar. Às vezes aquele indigente na rua tá sorrindo, você vai entregar Quantas vezes eu aprendi com essa turma? Eu vou lá entregar um prato de comida, o camarada me sorri, me faz uma piada, me conta uma história da vida dele, e você percebe que ele tem algo muito melhor que eu. Tanto que eu saio melhor do que ele. Eu fico pensando, caramba, eu vim aqui fazer isso por mim, não foi por ele não. Não foi o prato que eu entreguei para ele, foi o sorriso que eu recebi dele que me fez bem. Olha só, que coisa, vivendo e aprendendo. Então vamos falar da primeira. Turma, gratidão por estar aqui comigo. Para quem está chegando agora, esse é o primeiro vídeo de uma série de 6, né, lives, de uma série de 7 lives que eu farei, em que o tema é a virada, encerramentos de ciclo e despertar de consciência. Então eu estou falando aqui hoje um pouco de uma forma mais geral para a gente alinhar um entendimento e mais para o final dessa série você vai entender porque são 7. E hoje eu comecei tentando falar um pouquinho aí para a gente alinhar o que é consciência e agora eu vou falar então qual é o motivo, né, dessas lives para trazer para vocês aí um pouco de reflexão nesse período, né, do ano em que a gente tem essa ideia de que o ano termina e aí tudo mais vai acontecer, vai ser incrível, vai mudar e aí você de repente passa mais um ano e nada mudou. Então a gente vai dar algumas diquinhas aqui, né, de que como você pode fazer a sua vida de fato ganhar um ano novo e você realmente poder aí manifestar felicidade. E aí a nossa primeira dica, ou nosso primeiro estudo para essa virada, né, para esse encerramento de ciclo, uma das coisas mais fundamentais e importantes desse nosso espírito que está vivendo essa experiência incrível de aprendizado, precisa tomar consciência, é que nós precisamos, de fato, manifestar a nossa intenção divina. Manifestar a nossa intenção divina. Se você, essa é a primeira dica, se você não consegue manifestar com clareza para você mesmo, qual é a tua intenção com clareza, você não vai conseguir gerar esta magia, esta verdade na tua vida. Mas poxa, Andréia, eu manifesto, eu tenho uma intenção de ser médica, eu tenho uma intenção de ser rica, eu tenho uma intenção de me casar em 2022, eu tenho uma intenção de emagrecer. Percebe que não é só uma palavra ao vento, essa manifestação dessa intenção, ela é magia, ela é movimento de energia, porque isso é magia. Tá? Magia é isso, tá, gente? Magia não é vela acesa, charuto, marafo, não. Isso daí é uma forma de manipular energia, né? Isso que eu acabei de falar. Magia é manipulação de energia. E a magia nos foi entregue e revelada no momento exato em que nós fomos gerados.
Ali já iniciou-se uma manifestação e uma magia de energia e foi entregue para nós. Todos nós detemos o conhecimento oculto da magia divina, porque o milagre primeiro foi feito, que foi a nossa manifestação enquanto seres humanos. Essa é magia pura, a primeira, a primordial, a mais importante, e foi entregue, revelada para nós. A gente só finge que não sabe mais, esqueceu, fica pegado em coisas menores, fica sofrendo por coisas menores, manifestando intenções o tempo todo de coisas que não geram nenhum resultado, nenhum efeito e que não mudam o nosso ciclo. Vou dar um exemplo. Quantas vezes no dia você manifesta uma intenção que te mantém num ciclo vicioso? Às vezes, ou a maior parte do tempo, sem se dar conta. Você está manifestando uma intenção, por exemplo, quando você está lá dirigindo o teu carro, a tua moto. Bom, eu não guio moto, então não vou falar de moto, vou falar de carro. Você está dirigindo o teu carro e você tem um percurso a fazer. Você vai sair da tua casa, vai até o teu trabalho. Você faz isso diariamente. Você sai da tua casa e vai para o teu trabalho. Às vezes você chega lá e você não sabe como que você chegou. Você entrou num lapso de pensamentos completamente... Se perguntar para você também o que você estava pensando, você também não lembra. Mas durante esse percurso que você entrou num piloto automático, você ficou manifestando intenções, só que não eram suas. Você manifestou intenções da notícia que você está ouvindo no rádio. Você manifestou intenções da notícia que você ouviu antes de sair de casa. Você está manifestando intenções da discussão que você teve com alguém ao telefone. Pior, você está manifestando intenções daquela conversa que você está tendo ali no WhatsApp. Concomitantemente ao movimento de guiar para ir até o teu trabalho e por isso se distraiu. Você está distraído. Toda essa bruma que te envolve de pensamento coletivo, de energias mais densas que estão em volta de você, estão comandando a tua manifestação de intenção, para que essa sua vida fique no mesmo lugar onde está, porque enquanto você permanece na dor, nada muda aqui fora. Você não muda dentro, tua vidinha tá um saco, tá chata, né? E continuará. E aqui fora também não vai mudar nada. Então isso é uma manutenção de sistema. Andréia, quem faz isso? Não importa quem faça, porque tudo tem um lado positivo e um lado negativo, não é bom nem ruim, apenas é. A escolha é sua. A manifestação da intenção está na tua mão, mas você prefere ficar manifestando as intenções que te impõem o tempo todo. Você é imposto por intenções alheias a você em tempo integral. Se você me falar, escreve aqui, eu sei que está me acompanhando, durante o seu dia de hoje, você consegue dizer para mim aqui qual foi uma intenção que você falou, acordou de manhã e colocou uma intenção e essa intenção te acompanhou o dia todo porque você firmou ali o teu propósito com essa missão e falou, é isso que eu tenho de intenção para hoje e eu vou perseguir isso. E não deixou nenhum pensamento desviar dessa intenção que você traçou para você, que você falou, vou manifestar isso hoje. Eu vou manifestar esta magia na minha vida hoje. Conta aqui para mim, quero saber quem é que conseguiu fazer isso hoje ou qualquer outro dia. Conta, compartilha comigo. Não consegue, você está envolvido na bruma, você está envolvido nessa coisa doida gerada por essa bruma que nos envolve, que não é uma guerra do bem e do mal. Compete a você quebrar esse ciclo. Compete a você mudar este ciclo. Não é o ano que muda o seu ciclo, mas sim você tomando consciência de que você tem que manifestar a sua intenção. Oi, Camis.
Você manifesta, você é a magia manifestada em você. Você já é esta magia quando foi criado. Então, o que é a manifestação da vontade? O que é essa intenção? A intenção é o ato mais fantástico que existe. A intenção foi gerada, foi criada, enfim, antes de tudo. Nós estamos falando que nós somos parte dessa fonte que gerou, né? Mas antes dessa fonte gerar tudo isso, antes dela se autogerar, antes, a gente não consegue imaginar quando é esse antes. Ela gerou a partir de si própria uma intenção. Foi essa intenção dessa mente universal, dessa mente primordial, deste mentalismo anterior e antecedente a tudo. Foi essa intenção que criou tudo que há. Olha a força dessa magia. E se nós somos fonte dessa mente universal que mentalizou isso tudo, que gerou a partir de uma intenção isso tudo, se nós viemos dessa fonte, como eu iniciei a minha fala aqui com vocês, dessa consciência, caraca, nós também podemos ter intenção e manifestá-la. Somos criatura do Criador e podemos manifestar. O que precisamos é tomar consciência disso e passar a manifestar as coisas de forma certa. Porque se a gente está manifestando doença, dor, raiva, ira, vingança, culpa, medos, ausência de vontade de fazer as coisas, porque fico ali na inércia esperando que as coisas aconteçam na minha vida. Se eu fico manifestando escassez, falta de dinheiro, emprego ruim, porque é isso que tem para hoje, tá ruim, mas tá bom, com um monte de crençazinha limitante para justificar a minha vidinha. Se eu fico manifestando, aí não vou conseguir, aí não vai dar certo, aí não consigo fazer nada, aí eu não consigo sair disso, eu tento, mas eu não consigo, aí mas eu não sei o que eu quero, mas eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou, eu não sei, eu não consigo, é isso que você está manifestando, são essas suas intenções. Não dá nem para culpar ninguém, né? Porque quem está falando isso aí é você mesmo. Eu sei, porque eu já fiz isso. Já fiz muito tempo da minha vida. Muitos anos da minha vida, eu me coloquei na condição de alguém que era vítima de todo o sistema, da humanidade, do marido, da criação do pai e da mãe, da campo morfogenético. E quanto mais eu estudo, mais eu compreendo. E eu amo a constelação sistêmica, eu amo o Theta Healing. Mas todos eles falam de energia. Então não adianta eu te trazer uma consciência num campo morfogenético, numa constelação sistêmica, e você não mudar. Sabe o que vira? Um psicodrama, um teatro, onde você olha a sua dor e um monte de gente junto sente dor com você, aí todo mundo se abraça, fica feliz. Ai, que lindo. Você volta para casa, passa um tempinho, você está repetindo padrão. Porque não basta você olhar. Você tem que entender esta causa raiz e querer manifestar a mudança disso, botar uma intenção verdadeira aí de mudança, de rota, de correção de vida divina. Não adianta. A gente vai fazer 1 milhão de técnicas, mas se nós não tivermos a consciência de que há ações que dependem de reações nossas, que há ações, todas elas, dessa nossa de religarmos com esse espírito e manifestarmos assim como ele manifestou a nossa intenção, com a nossa verdade, clareza e consciência, nós não vamos mudar a nossa vida e quiçá qualquer coisa que está fora. Eu acabei de falar isso para vocês. É essa tomada de consciência que aí se religa à fonte primordial e com várias outras consciências que gera a expansão de luz e que gera então por meio de expansão a concertação do meio e do todo. E isso é tal de nova era, isso é o tal das mudanças. Nós não vamos retroceder no tempo, nós vamos só evoluir.
Não esperem vocês verem nós regressando a eras anteriores e que andávamos de charrete ou sem celular. Ao contrário, a tecnologia vai avançar dia após dia. Nós seremos um planeta altamente tecnológico, como tantos outros planetas que tem na galáxia, e em outras galáxias. Essa é a tendência evolutiva paulatina da impermanência dessa evolução divina. Somos seres impermanentes vivendo uma experiência de aprendizado para atingirmos a nossa evolução contínua. Essa é a evolução. Isso é cosmo. Isso é ordem divina. Não é desordem. Agora, para eu ir consertando paulatinamente o ser humano, porque é a única coisa que a gente precisa ter em mente, que é as consciências despertas de cada ser humano, que vão se expandir junto com as demais para gerar o novo, a nova era. Eu não posso eliminar um outro ser humano que não pensa como eu, só porque ele não pensa como eu, ou porque eu o julgo negativo, ruim, mau, demente, sociopata, excludente, maníaco. Não posso, porque eu tenho que me lembrar que ele também é filho da fonte. O que eu tenho que ter em mente é que ao mudar em mim e entregar o meu melhor para fora a partir da minha mudança interna, de manifestar a minha intenção verdadeira, eu causo efeito fora. E aí eu começo a gerar efeito em outros, que geram efeito em outros, e essa é a expansão divina e a mudança necessária de ser humano para que então as coisas fluam e evoluam de uma forma mais harmoniosa. Andréia, isso é absurdo, isso não é possível. Quem tiver uma solução melhor, fica à vontade de criticar essa live, de mandar suas propostas, fazer o que você achar que você deve fazer. Eu estou aqui trazendo um entendimento e uma consciência que fez mudanças na minha vida estrutural. E a partir daí, eu comecei, então, a colocar o meu melhor para fora. E essa live é uma delas. Expandir conhecimento é o que me resta. Se tivermos aqui 40 pessoas assistindo essa live, se dessas 40 pessoas assistindo essa live, 20% compreendeu e vai, então, incorporar isso à sua vida, eu já ganhei a minha noite. Mas eu vou ganhar mais ainda, porque os 80% que estão aqui assistindo, que estão detestando isso tudo que eu vou falar, vão falar mal de mim e vão trazer para a próxima live mais 40 pessoas, porque quando você fala mal, vem mais gente. Ótimo de Pareto, 80-20. 20 vão falar bem, 80 vão falar mal, mas são os 80 que falam mal que traz mais 40. E aí a gente vai multiplicando isso. E vai fazendo as pessoas começarem a pensar de uma forma diferente. E ao pensar diferente, você passa a ver uma solução de agir diferente. Manifestar a intenção divina. Manifeste a sua intenção divina. Você é fruto da fonte, daquela mente que intencionou viver essa experiência divina. Você é criatura do Criador. Manifeste isso. Quem é você e o que você realmente deseja, manifeste e não se distraia com um monte de coisas que o entorno e o coletivo e a forma e pensamento vai inserindo em você para te desviar da sua única origem espiritual e consciencial, de manifestar a sua mudança de ciclo. O que você realmente quer. Mas por que é que você ainda não saiu disso? Qual é o motivo, qual é a causa que está te impedindo de mudar a sua manifestação e intenção divina? Desemaranhe-se, olhando as causas que te mantêm aprisionado, aprisionada na dor. Porque essa manutenção de dor, esse aprisionamento, é provocado por você mesmo, que não conseguiu ainda entender que você é a magia, que altera tudo. Você altera todo o seu destino.
O seu destino não foi traçado por um homem barbudo que ocupa uma nuvem bem lá no alto. Isso é um absurdo quando você para pensar que você tem escolhas, que as suas escolhas são livres e que você pode fazer escolhas diferentes a todo momento, mudar toda a sua rota. Destino é sobre caminho, para onde você quer ir, que um caminho que você quer seguir. Eu quero ir, o meu destino do próximo ano vai ser ir à Itália. Tem uma rota para chegar à Itália, daí eu vou definir, vou de avião, vou de navio, como eu vou fazer a minha viagem? Eu decido, eu faço uma escolha, e aí ao fazer a escolha eu sei exatamente as paradas que vão ser realizadas, os inconvenientes que eu vou ter naquele modelo escolhido, os desafios que eu vou ter que superar para chegar ao meu destino. E você fez isso ao embarcar nesta vida, nessa hipótese consciencial. Você traçou para você uma rota, mas você fica na dor para se perder da rota. Andréia, por que eu faço isso? Porque essa é a lição de aprendizado, criatura. Por isso que é tão incrível e valorosa a vida. Porque é essa dor que você está chamando de dor, que eu já chamei de dor, as minhas também, que são o nosso ensinamento, que nos mudam, nos modulam para a tomada de consciência. E quanto mais eu vou compreendendo, mais a dor se transforma em lição. E eu consigo, então, viver de forma mais harmoniosa. E vou me transformando, alterando, encerrando ciclos. Até porque o ano de 2020 fomos convidados a uma profunda reflexão e mergulho interior. Quem aproveitou isso, parabéns. O ano de 2021, depois que a gente se observou, foi o convite para iniciar as mudanças todas, os rompimentos, os encerramentos, os fechamentos. E agora 2022 é o ano de você consolidar quem é o eu sou. É o momento em que você vai colocar à prova a manifestação do seu eu sou. A intenção gerada a partir daquele conhecimento de 2020, daquilo que você soltou em 2021, para você então manifestar-se em 2022 como esse ser incrível que é a nova era. Você é a nova era, a sua própria nova era, gerando reflexo dentro, que reflete fora e que, portanto, influenciando fora, gera a nova era de verdade. Da verdade e não do plano das ilusões, que são essas criadas por esse monte de historinha que você deixa entrar e usar a sua mente o tempo todo. E se a sua mente está sendo ocupada o tempo todo por informações, notícias que vão ali abalando o seu mental, como que você quer mentalizar aquilo que você realmente quer manifestar? Como você vai mentalizar que você é a manifestação da prosperidade, a mudança de fato de eu vou assumir a carreira que eu sempre desejei na minha vida. Eu vou manifestar isto agora. E aí, a partir do momento em que eu intenciono isso com verdade, a magia se faz e eu vou começar a materializar essa magia a partir dos atos e ações que eu tenho que fazer para aquilo acontecer. E aí eu não vou mais ficar preocupado com, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo porque o meu marido não quer que eu estude. Eu não posso porque eu não vou ter tempo. Tudo isso, essa montanha de absurdos que você está deixando povoar a tua mente e te distraído aquilo que realmente é o teu mentalismo. Porque se aquilo é uma intenção verdadeira, não há barreiras para você nesse seu destino. Você vai fazer, você vai materializar. E aí a coisa vai acontecendo de um jeito. Não tem dinheiro, acontece alguma coisa que o dinheiro surge. O casamento muda, modula, enfim. A coisa vai, quando você vê, foi. Quando você vê, fluiu. Fluiu. Gente, estou falando isso para vocês porque isso aconteceu comigo, tá? Eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou a prova cabal do mentalismo e da materialização, da magia, da intenção divina.
no exato momento em que eu compreendi o meu eu sou, a hora que eu manifestei a minha verdade divina do meu eu sou, a minha missão ficou de uma clareza, foi um selo tão forte dentro de mim. Eu selei comigo a minha intenção, não é com ninguém. Eu não selei isso com o partido político, com o emprego do não sei onde, com minha mãe, com meu pai, com meu ex, com o atual. Eu selei comigo, a pessoa mais importante para transformar qualquer coisa fora. Primeiro eu preciso me transformar dentro. Eu selei comigo a minha missão. E aí a coisa simplesmente passou a fluir. Eu determinei com clareza a minha intenção. Foquei nisso. E aí nas próximas lives eu vou trazer os outros passo a passo, mas a primeira foi mentalizar, foi materializar o meu eu sou ali com firmeza de intenção. E a hora que eu fiz isso, as portas começaram a se abrir. E mais que isso, eu passei a ser a minha verdade mesmo. Eu não precisei mais parecer ser, eu passei a ser. E nós estamos vivendo a nova era, é a nova era do ser, não é mais a do ter ou do parecer ser. A nova era fala de sermos integrais, íntegros conosco, íntegros com o outro, mas acima de tudo, integrarmos a nós mesmos, as nossas muitas sombras, para então coletarmos das sombras o grau de aprendizado da dor e utilizarmos esse aprendizado para manifestar a nossa magia divina, que é existir, que é ser feliz, em harmonia, em realização da sua missão divina. E é isso que eu tenho feito. E é tão mágico, a cada dia é uma coisa... não há mais um dia da minha vida que eu não tenha gratidão. Mas não aquela gratidão que ensinam também a gente ficar fazendo, né? Como se fosse um mantrazinho. Um monte de gente na internet fala, você tem que ser grato. Não é que você tem que ser grato, essa gratidão tem que ser verdadeira, né? Porque falar, gratidão, eu sou grato, não está resolvendo. Essa gratidão tem que ser verdadeira, ela tem que vir de um lugar aqui dentro de você que está manifestando essa gratidão, porque é real. E não é sobre ser grato a alguém, a alguma coisa, a um santo, a uma divindade. Aliás, uma das coisas, né, que os guias falam muito, eu acho incrível. Não me agradeça, porque tudo que eu desejo que você manifeste é estar em conexão com esta frequência energética onde nós nos encontramos, em estado de consciência. Não é sobre ir a esta frequência ou esta dimensão, é sobre estar nessa frequência vibratória constantemente. É estar em amor, é estar em energia de amor, criadora e co-criadora de tudo que há. Quando você está aqui, você se iguala em energia conosco. É o que os guias falam. Então você não tem que nos agradecer. Por isso que a maioria, né, quem tem contato com o guia sabe que quando você agradece, ele diz, não me agradeça. Não me agradeça. Porque na verdade não é sobre ele está fazendo o trabalho dele mesmo. Isso mesmo. Não é por isso. Porque a felicidade desses seres de luz, nesse trabalho que eles fazem, que hoje cada vez fica mais claro para mim, porque tem sido a minha felicidade também quando eu vejo o meu trabalho gerando resultado para o próximo, é exatamente olhar e ver a mudança que o outro está colocando na vida dele, que está trazendo diferentes resultados, fechamentos de ciclos, despertar de consciência, expansão. Incrível! É incrível como não ser grata. Eu sou grata a mim. Eu sou super grata a mim, porque eu estou fazendo a minha reforma íntima. Estou fazendo a minha lição de casa, tu com tu, eu com eu mesma. Cada vez que eu faço e que isso dá resultado, cara, como não ser grata a esse ser divino que sou eu, manifestado no eu sou, e que eu espero que você, que está aqui me acompanhando hoje, manifeste em você essa sua intenção divina e comece a ser, de fato, a luz, uma luz
que unindo-se então em religare a luz primordial, junto com tantas outras, passe a expandir-se em luz, que vai clarear as sombras desse nosso planeta com todas as suas dualidades e dificuldades, mas sem julgar, apenas com paixão, porque até onde você olha e entende dor, há amor, porque o amor também educa. Então hoje era o recado que eu queria deixar nessa nossa primeira live, desses nossos, da série das 7 que farei. Essa é a primeira, então farei mais 6, vou avisando vocês aqui, para a gente começar a ter essa reflexão e essa consciência do que é, como que a gente faz para fechar ciclos e iniciar um novo ciclo, que 2022 não seja só mais um ano, o ano vai começar e vai dar tudo certo. Não, que você manifeste o ano que realmente você deseja. E se precisar aí de apoio para isso, para transformar essa sua vida, me chama no direct. Permita-se um olhar para as causas que ainda te mantêm presos aos seus bloqueios e a essa perturbação mental que não te permite manifestar a sua verdade, que não te permite manifestar a sua intenção mágica de ser e que ainda te mantém em dores, aprisionado ano após ano, mesmo com o ano novo mudando, você ainda está lá naquela dor, lá de trás. Venha conhecer o método multidimensional, venha passar por essa experiência incrível. Os meus atendimentos são online, presencial, a forma como você preferir. E aí eu vou amar poder receber você aqui comigo. Deixa eu ver, Rê, se eu consigo... Oi? Não, consegui. A Rê estava tentando entrar aqui comigo ao vivo, mas eu acho que a ligação deu ruim. Pessoas amadas que me acompanharam e todos que irão assistir essa live depois, eu vou deixar aqui, para vocês. Agradeço muito a tua atenção, agradeço muito. Se você está aqui me ouvindo, é porque você já está manifestando uma intenção de mudança. Então eu espero ter chegado até teu coração para te trazer aí um pouco dessa consciência e você conseguir então, de fato, fechar ciclos e mudar a tua vida. E aí, no nosso próximo encontro, a gente continua falando um próximo passo, além da mentalização e da materialização da intenção divina, como é que você também pode fazer para fechar ciclos e iniciar de fato um despertar de consciência e uma vida nova em 2022. Tchau, pessoal. Gratidão. Até!